de manhã continue te acompanhando. Bem-vindos a esse ambiente. A maioria de vocês já estavam aqui um pouco mais cedo para a imersão da Life Academy. Nós queremos te convidar à continuidade dessa imersão, vivendo conosco essa série especial, esse momento gostoso, essa noite boa da quarta-feira que nós chamamos de quarta dimensão. Eu queria te convidar a se acomodar. Nós vamos começar essa parte da programação de hoje. Vamos continuar falando sobre como lidar com o estresse e há de ser uma bênção para todos nós, se Deus quiser. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe e eu vou te convidar a cantar algumas canções, a elevar o pensamento aos céus, a louvar a Deus com a nossa voz, a permitir que o Senhor nos utilize para louvá-lo, e isso será muito especial se Deus quiser. Vamos falar com o Senhor Deus. Pai querido, nos reunimos essa noite acreditando que o Senhor tem coisas especiais para serem apresentadas a todos nós. Deus eterno, eu te peço que cada pessoa que veio, aqueles que chegaram agora, nesse segundo momento, ou aqueles que já estão aqui desde as 18 horas, ouvindo coisas importantes para a vida, ouvindo assuntos que são de extrema necessidade para o bem-estar, sejam acomodados e envolvidos pela Tua presença, meu Deus. Que todos os nossos familiares, onde eles estiverem agora, recebam um abraço apertado de Jesus, a proteção dos anjos e a certeza de que Deus estará com eles. Eu te peço que esse culto, que esse momento, que esse programa sirva para nos aproximar do Senhor e para louvar o Teu santo nome. Aceite as canções que vamos cantar, aceite as orações que estamos fazendo, aceite a abertura da palavra e os conselhos que nós vamos trocar de ideias aqui, e que tudo seja para o nosso bem e para a glória de Deus. Permaneça conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês, louvem, aproveitem e vamos cantar. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui hoje, né, no meio da semana. E eu sei que vocês vieram aqui também para ser mentorados, mas eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui também. E que hoje nós possamos escolher, assim como Maria, que escolheu a boa parte, se derramar aos pés de Jesus. Que hoje você possa sentir o Espírito Santo falando com você, porque você é muito especial para Ele. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da
tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Vocês. Encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Uma salva de palmas para Jesus. E para esse mesmo Jesus que a gente se derrama aos pés, foi o mesmo Jesus que encontrou a mulher samaritana, foi o mesmo Jesus que ofereceu a água para quem precisava e tinha sede, mas não era sede física, era sede espiritual. E assim como ele acabou com a sede daquela pessoa que estava tanto precisando, ele pode acabar com a sede do que nós estamos também precisando. Que hoje você possa pedir para Jesus aquilo que você precisa, porque Ele é bondoso e misericordioso para cumprir. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Cante conosco. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pode aplaudir em nome de Jesus. Há aproximadamente 40 dias eu tive uma perca muito grande no meu ambiente de trabalho e também na minha vida pessoal. A minha chefe, infelizmente, ela veio a falecer por uma doença muito grave. E nós às vezes ficamos buscando respostas, né, pro não de Deus. E trazendo para essa série que nós vamos continuar falando aqui por mais alguns meses e alguns dias,
me traz também a esperança que Jesus está voltando. E tudo que nós precisamos, nós iremos encontrar nele. É uma ausência muito sentida. Eu conheci ela desde os meus 16 anos, cantei no casamento dela. Era uma pessoa muito querida no nosso meio. Mas o conforto que vem dos céus, que vem de Deus, é muito maior que tudo isso. Eu não sei você, mas nós estamos num período do mundo que Jesus precisa realmente voltar. Mas enquanto Ele não volta, eu e você também precisamos nos preparar. E esse é o momento ideal para, mais uma vez, em mais uma quarta-feira, nós nos reunirmos em grupos de trios ou duplas nesse momento. E nós iremos orar uns pelos outros, as pessoas que não se conhecem também se conhecerem. E nós pedimos a Deus forças, porque somente Ele tem um refúgio e nós precisamos dele dia a dia. Então, nesse momento que vocês possam se reunir, e nós iremos também nos reunir aqui e pedir a Deus e orarmos juntos para que Ele nos fortaleça a cada dia mais. Amém? Muito boa noite, você que está conosco aqui no Espaço Novo Tempo Santana, nos acompanhando nesse momento da live. Nós estamos naquele momento assim de comunhão, de aproximação de Deus, para trazermos aqui os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Eu tenho um texto que eu gostaria de ler para você aqui essa noite, que está no livro de Salmos, capítulo 86. É uma oração muito bonita, uma oração muito linda. Ela começa dizendo o seguinte, Salmo 86, se você quiser deixar gravado aí, depois ler sozinho, meditar nas palavras, você vai com certeza ter um grande crescimento. Diz o seguinte, ó, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me. Olha que começo maravilhoso, né? Pedindo para que Deus incline os ouvidos dele e possa ouvir as nossas orações, assim como tem várias pessoas fazendo isso aqui nesse momento aqui no nosso auditório. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois a ti clamo sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. O Senhor é um Deus bondoso e perdoador. O Senhor é rico em graça para todos aqueles que o invocam. Ao você invocar a Deus nesse instante, você possa ter a certeza de que é um Deus fiel, te ouve e está sempre pronto a te atender. E a oração principal nossa deve ser entender qual é a vontade dEle, certo? O final aqui do verso 7 é o seguinte, ó, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois sei que o Senhor me responde. Vou fazer uma oração então por você que colocou aqui o seu pedido, você que não colocou também o seu pedido, que o Pai do céu possa alcançá-lo nesse instante. Bom Deus e Pai, obrigado por esse momento em que podemos aqui ler a Tua Palavra, esse Salmo tão maravilhoso, o Salmo 86, onde nós aprendemos aqui que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. E o Senhor responde também ao nosso coração, responde também através das pessoas, responde através das circunstâncias e responde principalmente através da Tua santa e bendita Palavra. Bom Deus e Pai, confiamos em Ti, renovamos aqui o nosso voto de recebermos a Tua graça e a Tua misericórdia e pedimos, ó Pai, que nos momentos de angústia, ao reclamarmos a Ti, termos a certeza que o Senhor nos responderá, mas nos momentos bons da nossa vida também possamos desenvolver comunhão contigo. Obrigado por esse momento, por cada vida representada aqui, que a Tua mão esteja sobre cada um de nós e a continuarmos aqui essa noite Te adorando, ao recebermos a unção da Tua Palavra, isso possa produzir mudança no nosso coração e nos levar mais perto de Ti. Te pedimos isso e agradecemos na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de você. Sobre você levante o rosto e te dê a paz.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu
Muito boa noite a todos. Para alguns eu estou dando boa noite pela segunda vez. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo online, que assistirão depois também. Eu queria saber aqui agora, quantos que aqui estão, são nossos treinandos na Life Academy? Levanta a mão. E quantos não são treinandos na Life Academy, mas fica com a mão levantada? E quantos são amigos que vieram com os treinandos da Life Academy, que vieram de convidados? Sejam todos bem-vindos. É a corrente do bem se espalhando. Vai ser uma alegria celebrarmos juntos aqui esse momento agora. Eu recebi uma mensagem, se você puder acessar aí agora o seu Instagram, @NTSantana, é isso mesmo, Lucas? Tem uma enquete lá para descobrir a cor da chave, é isso? É isso? Vocês vão receber uma chave hoje, né? É a chave da Porta da Esperança, não é? É melhor que a chave da Porta da Esperança, mas vocês vão receber essa chave. Então, se vocês puderem agora acessar e responder, daqui a pouco vocês vão receber essa chave. Eu queria falar um pouco para você que é aluno da Life Academy e que é convidado da Life Academy. Se você não se registrou, antes de sair, se registre, porque nós fizemos uma promessa, não fizemos? Quem estivesse aqui hoje receberia um acesso vitalício ao programa O Melhor de Mim na Life Academy, e os convidados que vieram também vão receber o acesso vitalício ao programa O Melhor de Mim Life Academy e vão receber 2 mapas, ok? Então, mas é preciso estar registrado lá, porque a gente precisa do nome e e-mail dos convidados, e você também, nós precisamos saber que é aluno da Life Academy, que está aqui, para que o nosso pessoal de suporte gere para você esse token, e vocês vão receber dentro da mesma forma por e-mail, e o programa vai aparecer lá dentro do ambiente da Life Academy. Embaixo dos mapas já vai aparecer lá O Melhor de Mim, aí tem todas as aulas em vídeo, todas as atividades, e vocês vão poder para sempre acessar esse programa. Eu estou tentando ver se vocês conseguem enjoar de mim. E hoje eu estou que nem o Zagalo. Vocês vão ter que me aguentar de novo. Bom, nós estamos numa série, A Chave da Virada, uma jornada para desenvolver força e saúde emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ter força e saúde emocional, aliás, qualquer coisa que você queira, que você vai pedir a Deus, você tem que pensar bem se você quer pedir a Deus ou não. Porque Deus leva muito a sério os nossos pedidos. Um amigo meu, há um tempo atrás, me disse assim, eu pedi a Deus paciência. Eu falei, cara, você não devia ter feito isso. Porque se você pedir a Deus paciência, Ele não vai te dar calmaria. Ele vai te dar tormentas. Então, se você está pedindo força e saúde espiritual e emocional, pode ter certeza. Vem trovoada por aí. O Roosevelt dizia, né, a gente conversava aqui no começo, sobre o estresse que acontece quando as pessoas estão envolvidas num programa de transformação de vida. E as pessoas sempre falam comigo, Gerson, eu entrei nesse programa para melhorar minha vida, para ficar mais feliz, e eu estou num estresse doido, né? E é normal, todo o processo de transição tem isso. O Roosevelt dizia assim, que aqueles que querem mudança sem turbulência são os que gostam de chuva, mas não querem trovoadas, né? Não dá para ter um sem o outro. Muito bem, e nós estamos aí nessa jornada, deixa eu ligar isso aqui. Eu queria, se alguém pudesse me dar um livro aqui, eu acabei esquecendo de subir com um livro. Nós estamos aqui nessa jornada que é baseada nesse livro, A Chave da Virada, um guia prático para melhorar sua saúde emocional, que é um oferecimento para toda a América do Sul, da comunidade adventista. Alguns milhões, pastor, não sei se você sabe quantos milhões de livros foram.
né? Mas a nossa comunidade aqui adquiriu 10 mil para fazer uma ação de impacto social aqui no entorno de Santana, distribuindo 10 mil desses livros. E nós vamos em breve fazer essa distribuição. Eu sei que o pessoal da Life Academy já está engajado, ansioso por a gente invadir as ruas aí e fazer esse trabalho. 18 milhões de livros distribuídos em toda a América Latina, gratuitos, né? Isso mostra o comprometimento da nossa comunidade em influenciar positivamente a vida das pessoas, que a gente entende que essa é a essência do Evangelho. Então, nós estamos fazendo essa série baseada nesse livro, é um período de 8 semanas, hoje é o nosso segundo encontro. A aula magistral foi ministrada na semana passada pelo nosso pastor. Aqueles que não estavam aqui podem assistir lá no YouTube, entsantana.online. E temos hoje a segunda classe. Eu queria perguntar o seguinte, se você está aqui agora, você ainda não recebeu esse livro, levante a mão. Alguém aqui não recebeu esse livro? Ok, temos duas, aqui ó, algumas pessoas ali, você vai receber agora, ok? Porque a parte mais importante desse programa não é o que acontece aqui, é o que você faz depois daqui. Como você aplica, e a gente quer que você leve esse livro para se aprofundar nos conceitos. E aqui a gente quer fazer um pacto com você. Você pode ir até a quarta-feira que vem, você pode ler o primeiro e segundo capítulo, não ler o terceiro. Espera que vai chegar, a gente vai passo a passo nessa mecânica, ok? Muito bem. E nós, então, teremos uma série de encontros. A palestra da semana passada, a aula da semana passada foi Emoções e o Início da Virada, desculpem. Hoje, o nosso tema é Retomando o Controle da Vida. Na próxima quarta-feira é domando um leão interior. Na sequência, nós temos lá a quarta palestra, Superando as Prisões Emocionais. Na quinta palestra, Perdão e Libertação. Sexta palestra, Recomeços e Transformação. Sétima palestra, Encontrando Paz no Mundo Turbulento. E oitava palestra, Superando as Barreiras. E vai ter formatura, hein? Vai ter formatura, né, no final dessa jornada. Tudo bem? Então, na semana que vem, já fazendo um spoiler, já marca na sua agenda, na semana que vem nós temos a palestra Domando o Leão Interior. A gente vai trabalhar ali com gestão da raiva, ansiedade e autocontrole. Tem o leãozinho aí? É filhote ou é uma fera indomada? Né? Então, na semana que vem, você vai ver como trabalhar. E hoje o nosso tema é Retomando o Controle da Vida, como romper com o ciclo de estresse e retomar o controle da vida. E por que a gente está dizendo que tem que romper com o ciclo do estresse para retomar o controle da vida? Porque o estresse, ele rouba e suga as nossas energias. O estresse, ele capta e sequestra a nossa atenção, o nosso foco, a nossa concentração e a nossa alegria. E se a gente não for capaz de romper com esse ciclo, a nossa vida fica engessada, fica sequestrada pelo estresse. E eu queria falar um pouquinho para vocês da realidade brasileira, trazer um pouco de números, eu gosto muito de números. Pesquisa recente do ano passado, 2024, 45% dos brasileiros, ou seja, praticamente metade dos brasileiros, ou seja, 5 em cada 10 brasileiros quase, sofre de distúrbios de ansiedade. Entre as mulheres, a taxa é de 55%, e dos jovens entre 18 e 24 anos, 65%. Isso é uma tragédia. No momento em que os jovens estão com a vida diante deles, com toda a possibilidade de desenvolvimento, de realização, de crescimento, eles estão travados num ciclo de ansiedade. 19%, portanto, 2 em cada 10, sofre de depressão aguda. A gente tem a alegria, a honra de ter na Life Academy 2 psicólogas, a Dal e a Cris, que
têm contribuído muito com a gente aqui e já prometeram que vão fazer parte do staff da próxima Life Academy. Elas vão sair dos bastidores e vêm aqui para o palco. E talvez a gente tenha mais profissionais aqui da saúde emocional. Elas sabem muito bem esse quadro. A depressão entre as mulheres é de 24%, e entre os homens é um pouco menor, de 13%. No ano passado, nós tivemos 440 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas que foram afastadas do trabalho por questões de saúde emocional. Isso custou para a Previdência Social 12 bilhões, para o INSS 13 bilhões. As estimativas é que, na iniciativa privada, a perda de produtividade, de capacidade de produção, foi uma perda de 400 bilhões de reais. De maneira que a gente está falando de um quadro que é um quadro epidêmico, é um quadro agudo de uma doença e que a gente precisa entender as causas dela. E eu estive refletindo esses dias, e ontem, principalmente, hoje, passei a manhã toda, cancelei minha agenda para focar aqui um pouco melhor nisso, trabalhar para entender um pouco a origem. Porque e Cris, Dal, me ajudem, essas doenças do comportamento, elas são produtos de estilo de vida. Elas são fruto do estilo de vida contemporâneo, onde a maior parte das pessoas trabalha em excesso, come demais ou errado, faz pouco exercício, não dedica tempo para relaxar ou repousar, vive grande parte do tempo tenso ou cansado e com excessiva exposição a estímulos externos. E o problema é que isso é antinatural para a nossa concepção. Eu fiz um estudo há uns anos atrás, trazendo um know-how de estilo de vida saudável da maior instituição adventista de saúde dos Estados Unidos, que é o Florida Hospital, que é uma rede de 47 hospitais na Flórida. Eles têm 100 mil trabalhadores nessa rede, e eles têm lá um programa que chama-se Creation Health, e eles estudaram a essência da saúde. E uma das características que eles vão estudar é a natureza humana, como a natureza humana funciona. E para vocês verem como essas doenças essas questões de saúde emocional, elas não existiam nessa proporção há um tempo atrás. E eu quero fazer um raciocínio para você entender isso. Como viviam os nossos bisavós no século XIX? Viviam num cenário rural. Isso foi antes da Revolução Industrial e da urbanização. Então, eles viviam num cenário rural, em meio à natureza. Trabalho era sinônimo de esforço, movimento e esforço. A dieta era uma dieta de alimentos in natura, não existia indústrias de processamento de alimento. As pessoas não eram sedentárias porque não havia carros, não havia bicicleta, não havia escada rolante, não havia elevador. E as pessoas recebiam muito poucos estímulos externos. Eram os estímulos da natureza, os pássaros, a vegetação, etc. E aí, quando vem a Revolução Industrial e vem a transformação do cenário de vida urbano que nós temos hoje, o que aconteceu? As pessoas deixaram o campo e foram viver em caixas de concreto, ferro e vidro, cercadas de asfalto, distanciadas da vegetação. Hoje, viver num ambiente natural, você tem que fazer uma viagem para ir num parque Ibirapuera, porque a vegetação foi tirada do nosso ambiente. As pessoas foram trabalhar em fábricas, escritórios e ambientes fechados. E a gente começou a achar que alimento dá na prateleira de supermercado. Hiperprocessados e uma combinação de sal, açúcar e gordura.
totalmente sedentários. Hoje a gente não levanta mais nem para trocar o canal da TV. Quando eu era garoto, você queria mudar o canal de TV, acho que a gente mudava menos, porque tinha que levantar, vai lá, vira, né? Hoje nem isso mais faz. Elevador, escada rolante, tudo rolante, e a gente não está rolando. E o que é pior, naquela geração dos meus avós, meus bisavós, a vida era regida pelos elementos da natureza. Não tinha energia elétrica, não tinha lâmpada elétrica, escurecia, vai dormir, raiou o dia, clareou. Aí veio a luz elétrica, é maravilhoso, a gente está aqui, a gente pode virar à noite aqui, aliás, vai virar à noite, brincadeira. Mas isso não é natural. O certo é que, pela nossa natureza, a gente tem que estar bem quietinho dormindo agora. E o que é pior, a gente passou a receber uma quantidade de informações diariamente que é um absurdo. A quantidade de informações que nós recebemos numa semana é mais do que os nossos bisavós receberam a vida inteira. E é evidente que nós não estamos programados para isso. E aí o que acontece? Vem a consequência. E eu fui fazer uma pesquisa que eu queria trazer o problema para a gente enxergar o problema aqui um pouco mais de perto. Eu quero compartilhar aqui um vídeo, pessoal, luz de vídeo, som de vídeo. Quero compartilhar um videozinho que vai ajudar a gente a contextualizar a consequência disso. Como se sente? Como se eu estivesse a ponto de explodir. Sabe, todo o estresse, a pressão e a ansiedade se acumulando. Mas eu nunca consigo botar nada disso pra fora. Acabo guardando tudo. Parece que eu sempre estrago tudo e eu não sei como não fazer isso, entende? Eu sofro de ansiedade e depressão, principalmente ansiedade. Às vezes eu acho que todos nós sentimos isso, de alguma forma. E como não sentir com o mundo desse jeito? Não vai ter. É impressão minha. O mundo está ficando mais doido. Eu costumava me preocupar com tudo. Coisas que pareciam ter sentido, na verdade não tinham. Eu estou tão cansada. É como se fosse uma onda passando por mim sem parar. Ela me derruba e quando eu tento me levantar, ela passa por mim de novo. Essa é a realidade de muitas pessoas e talvez de alguns de nós aqui. Tem preço. E a verdade, aqueles que são aqui amigos da Life Academy sabem disso, a gente vive em algumas zonas de energia. E há 4 possibilidades de nós vivermos numa zona de energia. Aqui do meu lado esquerdo, na parte superior, é onde nós somos a nossa melhor versão. Onde nós somos confiantes, ágeis, nós somos proativos, fazendo as coisas acontecer, nós somos com calma, serenidade, flexíveis para lidar com os contratempos, concentrados no que nós temos que fazer, até nos divertindo diante até das pressões. É aqui que a gente precisava viver, nós somos projetados para viver aqui. Mas o fato é que as consequências, e a gente viu nesse vídeo aqui, em alguns casos nós estamos aqui do lado de baixo na apatia, sonolentos, lentos, inseguros, com medo, com tédio. Ou desse lado aqui, desgastados, desanimados, tímidos, exaustos, tomados por ressentimentos. Ou lá em cima, na tensão, na depressão, na dispersão, na rigidez, no estresse, cheio de ira e conflito. Se achou aí? Se viu aí onde você está a maior parte do tempo? Veja,
você não tem chance de ter sucesso, de ter uma vida produtiva, de ser feliz, se você não buscar ficar na sua zona de energia. E é por isso que a gente precisa romper com o ciclo de estresse, e é isso que a gente vai fazer agora, de encontrar um caminho para romper com esse ciclo de estresse. E eu queria primeiro definir o que é estresse e o que não é estresse. Porque às vezes a gente confunde um pouco. E há uma diferença entre estar cansado e estar estressado. Estou certo, Cris? Estou certo? Dá os meus professores aqui. Se elas disserem que não, eu estou fora. Eu ganho cartão vermelho, elas assinam o cartãozinho vermelho ali. Toca a campainha, abre um sapão aqui, eu caio. Há uma diferença entre estar cansado e estressado. Eu posso estar cansado quando eu faço um esforço intenso, mas eu estou fazendo algo que tem sentido e propósito. Eu posso ficar cansado quando eu estou fazendo o que eu gosto e o que eu desejo, e aqui nós que somos da Life Academy, nós vamos compartilhar com os que não são, quando eu estou fazendo algo para ter mais no mundo do que eu quero mais, ou quando eu estou fazendo algo para ter menos no mundo do que eu não gosto, do que me aborrece. Quando eu estou fazendo isso, eu posso ficar horas e horas e horas, mas eu estou cansado, não estressado. Eu fico cansado quando eu estou fazendo aquilo que é meu papel, e um papel que está alinhado com os meus valores e com os meus objetivos. Então, por mais que eu faça, está tudo certo. Eu estou no caminho certo. Eu posso até estar cansado quando eu estou em meio a muitos relacionamentos, mas são relacionamentos construtivos que me empurram para cima, me puxam para frente, que me apoiam, que tem sinergia, e a gente troca, a gente cresce, mesmo que a gente se desentenda. Eu posso ficar cansado quando eu insistentemente estou agindo, trabalhando e fazendo, mas eu estou num ambiente de cooperação, de confiança, de apoio mútuo, de somar. 1 mais 1 é igual a 3. Tudo bem. Isso é sinergia. Eu posso ficar cansado, mas não estressado. Eu posso ficar cansado num ambiente de reconhecimento, onde as pessoas reconhecem os seus valores mutuamente, onde reconhecem os seus pontos fracos, mas entendem e vão somando uns com os outros, e soma ponto forte com ponto forte para fazer um ponto mais forte ainda, soma um ponto fraco com outro, usa um ponto fraco de um para neutralizar um ponto forte de um, para neutralizar um ponto fraco do outro, e fica tudo bem porque a gente vai avançando. Agora, quando é que nós ficamos estressados? Então, assim, você pode dançar a noite inteira que você não vai ficar estressado. Você pode dar aulas a semana inteira. Você pode passar a semana inteira em sessões de terapia. Você pode passar a semana inteira fazendo cálculos e projetos. Você não vai ficar estressado. Vai ficar cansado. Agora, quando é que você fica estressado? Você fica estressado quando você faz esforço sem sentido. Esforço no qual você não vê significado e propósito. E você fica perguntando, por que eu estou fazendo isso? Aonde isso vai levar? Nós tivemos aqui hoje na Life Academy, na mentoria, um colega nosso que ele está aposentou muito jovem. E ele falou assim, o que está me estressando é que eu durmo sonhando que estou trabalhando. E acordo cansado e não tem pagamento para receber. E ele disse assim, a minha solução é encontrar um trabalho. Eu falei, pois é, você está sentindo falta de significado e propósito, de ter um motivo, um grande porquê para levantar da cama. Mas se você não vê sentido e propósito, aí você vai ficar estressado. Você vai ficar estressado se você estiver fazendo aquilo que você não gosta ou não deseja. E o que é pior?
pesquisa da Stanford. Já compartilhei com o time da nossa casa, participei de um programa de design de vida e carreira na Stanford. E lá dizia, uma pesquisa muito séria americana, 65% dos americanos não gostam do trabalho que fazem. Acordam todas as segundas-feiras dizendo, meu Deus, eu tenho 5 dias para passar naquele inferno. O trabalho é só um intervalo entre os finais de semana para pagar a conta. Prazer nenhum, satisfação nenhum. Isso mata. Não há dinheiro que pague você enterrar os seus talentos, a sua vocação e o prazer de contribuir. Você fica estressado quando você está vivendo papéis inadequados, papéis que não estão relacionados à sua responsabilidade. Uma colega nossa da Life Academy aqui diz, olha, às vezes meus colegas não fazem aquilo que deveria fazer, e eu acabo tendo que fazer o trabalho deles. Isso estressa. Isso estressa. Relacionamentos tóxicos. Aqueles relacionamentos que te julgam, te jogam para baixo, te empurram para trás. E isso estressa, isso acaba com a saúde de qualquer cidadão, é ou não é? Uma colega nossa falou assim, é a minha chefe que faz isso comigo. Eu falei, vai aprender a gerenciar a sua chefe, a gente combinou isso. Ambiente conflituoso. Onde há permanentemente um clima de suspeição. Se foi ele que falou, pode ter certeza, tem coisa por aí. Eu não confio. Disputa, intriga, isso estressa. Falta de reconhecimento. E aqui a gente já falou, né? Tem alguns perfis, os que fizeram o mapa Big Five sabem. Tem alguns perfis que não estão nem aí para reconhecimento. Ele fez um bom trabalho, está tudo certo, ele está feliz. Mas pessoas que são altas, em autoconsciência, elas podem fazer o melhor trabalho do mundo, mas se alguém não vier dizer, nossa, que bacana, ele não vai ficar feliz nunca. Reconhecimento é um combustível da motivação. Então, essas questões aqui estressam. Agora, a gente precisa entender a natureza do estresse, porque tem 2 tipos diferentes de estresse. Tem um tipo do estresse... sim, aqui, ok, deixa eu voltar. E tem aqui o teste, que é o teste do despertador. Eu comentei aqui com o grupo da Life Academy, né? Fazia anos que eu não sentia isso, acho que décadas que eu não sentia isso, mas por várias razões, essa semana eu acordei na segunda-feira e falei assim, caramba, eu não queria ter acordado hoje. Eu não queria sair da cama. É o teste do despertador. Se em algum momento você levantar da cama e disser assim, puxa, eu não queria levantar, ou eu não estou disposto, pode ter certeza, você está estressado, você não está cansado. Se você disser, não, eu só quero dormir mais um pouco, vou dar um lero no despertador, tudo bem. Mas se tiver um autodiálogo, aí você sabe que você está estressado. Mas eu queria definir aqui os tipos de estresse. Porque tem 2 tipos de estresse. Você tem o estresse fisiológico, e nem todo tipo de estresse é ruim. O estresse é necessário. Se você tiver com algumas pessoas aqui, a gente fez uma enquete na sessão de mentoria, disseram, a gente pediu uma escala de 1 a 10. Tinha gente que estava com 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10,5, né? E tinha algumas pessoas que diziam, está com 1. Uma ciumeira danada, né? Só 1. Não é? Mas se fosse 0, é que você estava morto. Por quê? Porque o estresse é uma reação natural do organismo diante de qualquer desafio. E o estresse, ele é movido, ele é criado por 2 elementos principais, a adrenalina e o cortisol. O cortisol, ele tem a função de regular a nossa disposição de atividade e repouso. Então, por exemplo, nós precisamos
todas as manhãs de um pico de cortisol, porque é ele que nos acorda. E nós precisamos, à noite, de uma queda de cortisol para dormir. Porque quando há essa queda, há produção de melatonina. E nós precisamos de uma distribuição de cortisol ao longo do dia para nos mantermos ativos. Então, é necessário, porque isso nos coloca em movimento, nos mantém alerta, nos mantém em atividade. E nós temos alguns picos de estresse que eles são para nossa proteção, que são aqueles momentos em que a gente explode. E aí esse estresse não é causado pelo cortisol, é pela adrenalina, que é produzida pelas nossas glândulas suprarrenais. E tem uma explicação para isso. A natureza é muito sábia. Diante de uma ameaça, se você tem a necessidade de um combate, um enfrentamento, se você é ameaçado, você tem que tomar uma decisão, lutar ou fugir. Tanto para um quanto para outro, você precisa de uma carga de energia. Seja para socar o que precisa ser socado, ou seja para dar no pé. E o que acontece quando você se coloca diante dessa situação? Existe uma reação natural do organismo. Ele faz a glândula suprarrenais joga uma bomba de adrenalina no seu sangue. Nesse momento, o seu organismo recebe aquela carga de adrenalina e fala: opa, negada, tem problema. E o que faz? Ele faz com que todo o sangue que você tenha no corpo vá para braços e pernas. Tira o sangue de tudo quanto é lugar, braços e pernas. O cérebro fica zerado quase de sangue. Para quê? Para que a gente fique com a força de um leão e o cérebro de um chimpanzé. Por quê? Porque nessa hora você não está programado para pensar, você está programado para lutar. Mas isso é para nossa proteção. Óbvio que tem limites aqui, mas é assim que a coisa funciona. Agora, existe o estresse patológico. Quando é que o estresse é patológico? Quando a pressão é constante e ela não para. Sabe aqueles momentos da vida em que a vida se transforma numa tempestade perfeita? Para cada solução que você encontra para um problema, aparece um problema maior. Essa constante pressão, ela estressa, e é um estresse, e aí ele entra no nível patológico. E acontece que, por exemplo, desde que entrou a ditadura, não sou contra as ciências econômicas, muito pelo contrário. Mas desde que produtividade e resultado virou a regra e o resto que se dane, desculpa a expressão, nós vivemos num ambiente de trabalho onde você tem cada vez mais exigências, em prazos mais curtos, com menos pessoas e menos recursos. E essa pressão é constante. E eu contava aqui para o nosso grupo que quando eu comecei a minha carreira trabalhando, era raro nos escritórios ter um telefone em cada mesa. Muito pelo contrário, Bruno vai lembrar disso, né, Bruno? Tinha meia dúzia de PBX ali. E o que existia, eu estou falando porque ele é um pouco menos pré-histórico que eu, mas era da mesma época. Então existia nas organizações uma coisa que chamava comunicação interna. A gente tinha um bloquinho, escrevia comunicação, isso aqui tem que levar lá para o RH. O RH ficava lá no outro andar. Aí passava o menino do tráfego, pegava aquilo, levava lá para o RH, aí o RH enrolava até ver aquilo, aí fazia lá, voltava. Aí eu digo assim, é que nem você está num jogo, você pega, joga a bola lá na arquibancada, aí dá tempo de esfriar o time, você tem tempo de resposta. Hoje não, hoje eu mandei um e-mail, 5 minutos depois já veio a cobrança da solução. E é isso o tempo todo, é o WhatsApp, que é essa coleira eletrônica, pressão constante. Consequência disso, esgotamento, insônia, compulsões de todo tipo. Porque assim, quando a pressão é grande,
O cérebro é programado para fugir da dor e buscar o prazer. Então você vai buscar, de alguma forma, compulsão de comer, compulsão de telas, compulsão de sexo, compulsão de adição, drogas. O cérebro vai buscar alguma coisa para... E aí o que é que acontece? Nesse processo, o estresse, ele vai baixando a nossa imunidade. E ao baixar a nossa imunidade, ele vai somatizar, porque ele vai atacar aquilo que a gente chama de órgão de choque. Alguns é o intestino, uns é o fígado, o outro é o estômago, a pressão que vai subir, o diabetes que vai explodir, vai acontecer alguma coisa. E vai num processo até que a bomba explode no emocional. Eu quero compartilhar com vocês hoje as respostas. Porque eu falei de problema demais aqui, né? Falei, os caras só falando de problema, meu pai. Vamos falar de solução. De maneira prática, o que a gente pode fazer para romper com esse ciclo de estresse? Eu quero compartilhar com vocês 5 práticas principais. A primeira delas é uma reorganização das nossas rotinas. A sua rotina, ela pode ser uma rotina que te leva para a paz ou ela vai te estressar. E o primeiro passo para isso é você dedicar 10 minutos diários de planejamento. E deixa eu dizer uma coisa, por experiência, esses 10 minutos diários, eles não têm que ser de manhã, eles têm que ser na véspera. Para que quando você acordar de manhã, você já saiba qual é o script que você vai interpretar no dia. E nesse processo, você vai ter que definir o que de fato é prioridade para você, o que é importante para você, e você tem que responder a pergunta, aonde está indo o meu tempo? Você precisa fazer um inventário do seu tempo. Até se observar durante alguns dias, quanto tempo eu gasto com o quê? Eu estou usando o meu tempo da melhor maneira possível ou não? E aí você, nesse processo, tem que definir o que é essencial, o que é necessário e o que é desejável. Essencial é aquilo que, se você não fizer, deu ruim. Vai dar BO. Necessário é aquilo que não dá BO se não fizer, mas melhora se fizer. E desejável é aquilo que, se um dia puder fazer, você vai fazer. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque o tempo não permite, mas o time da Life Academy aqui, a gente vai ter uma classe de 3 horas explorando esse tema aqui. E a partir daí, você delega, abdica tudo que você puder fazer. Deixa eu dizer, toda vez que você está fazendo alguma coisa que outra pessoa devia ou podia estar fazendo, você está deixando de fazer alguma coisa que só você pode fazer. Então você tem que aprender a fazer o abandono seletivo. E coloque como meta abandonar pelo menos um item na sua rotina, para aliviar a carga. Imagina assim, que o estresse é uma mochila cheia de pedras que você está carregando. Veja quais pedras você pode tirar. E tire. Para deixar o seu dia mais leve. A segunda chave aqui é ajustar o seu regime, o seu ciclo de repouso e restauração. Sabe aquela coisa de gente que tem carro, que só conhece 2 marchas, primeira e segunda? Eu conheci um amigo e falei assim, nossa, essa daí é uma motorista de segunda, né? Ela só passa. É assim, usa o carro, não faz manutenção, não troca óleo, sempre no limite do giro ali. É óbvio que esse carro vai durar metade da vida útil. E a gente, às vezes, se usa dessa forma. Então, é preciso ajustar ali o ciclo de repouso e restauração. Que
envolve o sono, mas não só o sono, uma combinação. E a gente na Life Academy tem falado sobre isso, né? Estou repetindo aqui porque a gente tem falado sobre o nosso programa de saúde e energia, falamos recentemente sobre o sono. Porque o sono, ele faz duas coisas, ele reorganiza o nosso cérebro e, ao mesmo tempo, ele regula as nossas emoções. Enquanto nós dormimos que a nossa memória de curto prazo é transformada em memória de longo prazo, é o hormônio do crescimento que faz isso. E durante o sono são produzidos hormônios essenciais para a nossa regulação emocional, o equilíbrio psico-neurobiológico. E existe hoje, inclusive, uma ciência que chama psiconeuroimunologia, eu tenho estudado bastante sobre ela, que mostra a relação de doenças que são causadas, assim, cientificamente, que são causadas por quê? Fenômenos emocionais. E aí, se você quer fazer isso, em primeiro lugar, defina um horário fixo para você dormir. Deixe de dizer, o nosso corpo adora rotinas, adora rituais. Ele foi projetado para isso. O processo de sono, ele está ligado a um fenômeno chamado ciclo circadiano, que é um ciclo de 24 horas. E esse ciclo, ele é regido por um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, né, chamado SCN, que é uma área do hipotálamo que a gente tem aqui na região do cérebro, que recebe informações de luminosidade, da luz. Então, o nosso sono é regulado pela ausência de luz ou pela emissão de luz. O nosso corpo não produz melatonina sob efeito de luz e ruído. Então, para produzir melatonina e dormir, você precisa de escuro e silêncio. E a luz branca e essa luz de tela é a pior que tem para neutralizar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, defina um horário fixo, tem uma regra, para o seu corpo acostumar, agora está na hora de dormir. E eu vou dizer assim, eu não sou o cara, exemplo para dar isso assim, que o meu corpo sabe a hora que dormir, mas é da meia-noite às 4, né? E o que eu vou falar aqui agora, o primeiro que tem a aprender a fazer isso sou eu. Antecipe em pelo menos 30 minutos o seu horário habitual de sono. Desligue as telas, reduza a luz. O ideal é que, à noite, se você vai aos Estados Unidos, você vai ver muito isso. Nos Estados Unidos, as casas, são raras as casas que têm essa luz no centro, que ilumina tudo. São mais abajures, você vê isso muito nos filmes, são mais abajures. Você vai para uma cozinha, a luz é localizada onde você vai trabalhar. Para a noite, você ter ali um downgrade de luz para estimular a produção da melatonina. E de ruídos também, o silêncio é muito importante. Terceiro, uau, olha, a luz está querendo... Olha só, falei mal dela, né? Ficou com raiva de mim. Deu um soninho, né? Vamos lá. Outra questão, descarregue as preocupações. E a melhor forma é você ter um bloquinho de notas do lado da cama. Veio um pensamento, uma preocupação, faça uma coisa que chama-se abandono planejado. Se não tem nada que você possa fazer imediatamente e seja alguma coisa que exija uma ação imediata, descarrega, faça um abandono planejado, anota lá e vai dormir. E por último, use playlists e descompressoras e aromas no ambiente. Nós somos projetados originalmente para viver num ambiente em que tinha muito verde, tinha muitas cores de flores, tinha sons de pássaros, sapinhos, havia o farfalhar das árvores com o vento passando, a água correndo. Tudo isso é da nossa natureza. Então, você
pode usar algumas playlists, eu não consigo fazer isso aqui agora, nós estamos com uma pane de internet aqui hoje, eu queria mostrar uma que eu uso muito para me concentrar e tal, mas eu vou botar nos grupos do Espaço Novo Tempo o link e vou botar no nosso grupo da Life Academy. Eu tenho uma playlist de 4 horas, e aí eu ponho e fico lá ouvindo os passarinhos passando, água correndo, os sapinhos e tal, e aquilo me relaxa, me concentra, e eu já fiz teste, quando eu trabalho ouvindo aquilo, eu produzo assim pelo menos 30% mais. Muito bem, o efeito ambiente. Terceiro ponto aqui, mova o corpo para descomprimir a mente, mova o corpo para pensar melhor. Veja, o movimento físico, ele libera hormônios importantes, a endorfina para a redução da tensão, mas não só a endorfina, o exercício físico libera o quarteto dos hormônios chamados hormônios da felicidade, a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina, que são os hormônios que nos colocam para cima. E já está demonstrado que eu tenho feito isso, às vezes eu estou no dia travado, a coisa não anda, sai e dá uma corrida. O pessoal lá sabe que eu gosto de correr, né? Eu estou longe de correr que nem o Adilson, né? O Adilson corre daqui a Campinas e volta sem suar, né? Um dia eu chego lá, né? Mas aquilo me revigora. E está demonstrado que o exercício físico renova os nossos neurônios, cria novos neurônios. Pode ser uma caminhada, um alongamento, alguma coisa que seja atividade, sobe escada, desce escada, faça qualquer coisa que te mantenha em movimento. Mas não é só isso. Nós não fomos feitos para ficar o dia inteiro assentado atrás de uma mesa com tensão. Hoje existe um conceito que é assentar é o novo fumar. Que pessoas que passam o dia inteiro assentados, sedentários, elas têm os mesmos efeitos de uma pessoa que fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Então nós precisamos estar movimentando. E se hidrate, coma mais leve e livre-se dos estimulantes, dos açucarados, da cafeína, porque isso é um horror para potencializar o estresse. Desconecte das pendências nesses ciclos. Quando você estiver se exercitando, estiver fazendo um ciclo de restauração. O que é esse ciclo de restauração? Cada 50 minutos, levanta, dá uma volta no escritório, faz um alongamento, faz um exercício de respiração. Hoje o Ricardo fez aqui uma terapia da respiração quadrada, ensinou aqui para o nosso pessoal na mentoria, que é um exercício prático para você perceber, para você sentir a respiração, o momento, para você ter ali o mindfulness, né, a mentalidade. A quarta receita é: faça menos e faça melhor. Muitas das nossas maiores crises, muitas das nossas maiores ansiedades, muito do nosso estresse é produto da gestão ineficaz do nosso tempo. E a gestão ineficaz do nosso tempo, considerando que o tempo é a forma que nós usamos para medir e organizar a nossa vida, é a gestão ineficaz da vida. Então, se eu administro mal o meu tempo, estou administrando mal a minha vida. Então, o primeiro passo é você avaliar a sua matriz do tempo. Eu vou passar aqui bem rapidinho, de novo, isso faz parte daquela aula de 3 horas que a gente combinou, tá certo? Veja, nós temos uma matriz de tempo, nós temos 4 quadrantes onde se encaixam todas as atividades relacionadas ao nosso tempo. Aqui, desse lado, nós temos as atividades que são importantes e urgentes. Desse lado aqui, nós temos o que é importante, mas não é o quê? Urgente. Aqui embaixo eu tenho urgente, mas não é o quê? Importante. E aqui eu tenho, não é nem importante nem o quê? Urgente. Muitas vezes nós passamos muito tempo fazendo o que é urgente, mas não é importante. E aqui a gente entra na jornada do herói, porque tudo que é urgente é uma crise. Mas se é urgente, mas não é importante, é o quê? Não é importante.
mas resolver uma crise nos faz sentir heróis, isso vicia. Então isso aqui tem que desaparecer da nossa vida. Então, se eu quero usar bem o meu tempo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que eu preciso primeiro fazer o que é importante e urgente, porque é uma crise. Se é importante e urgente, já é uma crise. Então, o primeiro ponto eu tenho que definir aqui, fazer o que é importante e urgente. E na sequência, então, eu preciso focar em fazer o que é importante, mas não é urgente. Até porque o que acontece? Muita coisa que hoje é importante, é urgente porque quando era importante e não era urgente, a gente o quê? Não fez. Então é uma crise que a gente contratou pela ineficiência, porque se tivesse feito o que era importante quando não era urgente, não teria virado uma crise quando é uma coisa importante que vira urgente. Está claro isso? Muito bem. Então o processo é priorizar e reduzir força-tarefa. Eu estou cheio de coisas importantes, urgentes, eu vou me concentrar nelas, esquece o resto. Na sequência, eu vou focar no que é importante, mas não urgente. Para quê? Para evitar que vire importante urgente. E aí o caminho, né, o processo aqui, é agir com planejamento, antecipação e disciplina. Olhar o futuro lá na frente, planejar por antecedência e fazer o que tem que ser feito. Tem uma música muito interessante do Fleetwood Mac, da década de 80, o título dela é Don't Stop Thinking About Tomorrow, você nunca deixe de pensar no amanhã. Porque nós somos consequência de nós mesmos. Muito do que é urgente e importante hoje, era importante e não urgente lá atrás, a gente contratou uma crise. E aí, óbvio que vai ficar estressado. O outro ponto é não assumir responsabilidades e papéis que não são seus. E começar a praticar o não seletivo. Não é minha responsabilidade, não vou fazer. Os cristãos, às vezes, eles são pegos numa pegadinha, porque ele vai na Escritura e diz assim, levai as cargas uns dos outros. Aí eu tenho que carregar as cargas de todo mundo. Mas porque são leitores incompletos da Bíblia, porque lê rapidinho ali, mas não vê que embaixo desse verso está assim, mas cada um levará o seu próprio fardo. São coisas diferentes. Carga é um peso insuportável, aquelas crises que a gente não espera e acaba acontecendo. Aí a gente tem que ajudar. Mas uma pessoa que não leva a sua mochilinha todo dia, eu não tenho que carregar. Desculpa. Tinha uma vizinha nossa que dizia assim, quem pariu o Mateus, que o embale. Porque se você não faz isso, você vai exercer um papel que não é seu e você não deixa outras pessoas crescerem. Isso cria um processo de codependência. E esse último ciclo aqui, é o quinto conceito. Eu tenho que, inclusive, fazer um agradecimento aqui de público, até porque ele está aqui. Eu preciso agradecer ao meu amigo Bruno. É engraçado, ele diz que amigo é o irmão que a gente escolhe. E o Bruno é esse amigo. E o Bruno, ele descobriu que eu sou um rato de biblioteca. E vira e mexe, ele chega e me presenteia com livros. E esse aqui foi um presente dele. Stillness is the key, ou a quietude é a chave. Olha o que diz aqui, na contracapa desse livro. Nessa era de distração constante, a capacidade de escolher a quietude interior focada é mais importante do que tudo. A capacidade de escolher a quietude interior focada é mais importante do que nunca. E diz assim, quietude é a capacidade de desacelerar as coisas, de esclarecer os pensamentos, de centralizar a alma, de direcionar os esforços e de se manter firme enquanto o mundo gira. É fantástico esse livro aqui, aqueles que puderem. Agora descobri que está traduzido para o português, Bruno. E aí, então, essa quinta chave aqui é fazer uma pausa espiritual intencional. Reserve 15 minutos para uma leitura bíblica.
Você pode ler todos os livros. Mas quando você lê a palavra viva, ela tem uma força que nenhuma outra tem. A palavra viva, ela não te diz só o que você tem que fazer, ela te dá poder para fazer o que você tem que fazer. E aqui tem a receita. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de gratidão. E aqui seja uma promessa. No lugar do estresse, a paz de Deus, que excede a toda capacidade que nós temos de compreender, vai guardar seu coração, os seus pensamentos em Cristo. Descompressão total. Descarregue as suas preocupações. Mande as suas preocupações para o alto, onde não tem falta de poder, não tem falta de sabedoria, não tem falta de amor para atender as suas demandas. Você não precisa viver no limite. Deus oferece descanso real. Eu me lembro que naquele vídeo que a gente passou aqui, num determinado, uma garota falou assim: eu estou tão cansada. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem alguma coisa nesse momento te estressando, roubando a sua paz? Pense. Se Deus quisesse evitar, Ele poderia ter evitado? Sim ou não? Sim ou não? Se Ele não evitou, é porque de alguma maneira Ele sabe que você vai crescer de alguma coisa, de alguma forma, através disso. Segunda questão. Se Ele já quisesse ter resolvido, Ele poderia ter resolvido? Sim ou não? Se ele não resolveu, é porque Ele sabe que você ainda tem algo para crescer nessa direção. Terceira questão. Quando Ele quiser resolver, Ele poderá resolver? Sim ou não? Você está preocupado por quê? Está resolvido. Está resolvido. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor e espera nele. Essa resposta Davi, o salmista, deu quando ele percebeu que a mente dele estava lutando contra ele, estava estressado. Ele diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Ele falou assim: meu Deus, por que a minha mente está tão estressada, me enlouquecendo? Aí ele repreende a mente e fala assim: confia no Senhor e espera nele. Porque Ele dá força ao cansado, Ele aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Ele diz, os jovens caem de exausto, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Voam como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí vem o Cristo e dá o caminho, e diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que vocês tenhais paz em mim. Em mim. Aqui é pertencimento, aqui é o verbo permanecer. E eu queria encerrar aqui agora, trazendo mais alguns insights práticos, daquele que é o psiquiatra mais lido na atualidade, e nessa era em que a ciência tenta esmagar a fé, ele consegue ser alguém que tem a ciência e conectou a ciência com a fé, e se tornou o psiquiatra mais lido da atualidade. E ele traz aqui alguns insights para nos ensinar a praticar a calma. E a gente vai assistir, é 1 minuto, a gente vai pegar essas dicas aqui. Praticando a calma. 2 palavras tão simples, mas muito difíceis de serem realizadas. As pessoas hoje estão irritadiças, tensas, com baixo limiar para suportar frustrações, querem tudo rápido e pronto, sofrem por antecipação. Encontrar pessoas calmas é mais raro do que encontrar ouro ou diamante nos solos deste planeta. Mas nós podemos desenvolver uma mente mais calma quando contemplamos o belo, fazemos das pequenas coisas um espetáculo aos olhos
E também quando nós trocamos experiências de vida, falamos das nossas dores, perdas e frustrações com quem amamos e perguntamos aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Pense nisso. A receita: pratique a calma, contemple o belo, sempre tem algo belo para contemplar. Viva relacionamentos autênticos, procure aquelas pessoas que de fato amam você e conviva com elas. Fuja dos relacionamentos tóxicos, você não tem que se expor a relacionamentos tóxicos. E construa uma rede de apoio, onde há honestidade, a sinceridade, a troca, crescimento mútuo. E a gente podia fechar dizendo aqui: não sufoque as suas emoções. Olhe dos problemas que você está vivendo, quais são aqueles que estão na sua área de influência que você pode atuar, que são acionáveis. Trabalhe neles. Aprenda a responder aquilo que você não consegue acionar, que você não consegue influenciar. Então decida pela resposta. Você não pode escolher a circunstância, escolha a resposta. Aceite onde você está. Grande parte das pessoas sofre porque não está feliz onde está. E fica querendo ser outra pessoa, está em outro lugar, fazendo outra coisa. Vive com a mente presa ou no passado ou no futuro. E o presente, que é esse segundo, não vive. Viva o presente. Se conecte com quem realmente te ama. E não importa o que acontecer, siga em frente. E escolha viver. Vídeo? O que eu faço quando eu sofro? Você chora. Você chora. Existe uma prece que diz mais ou menos assim: Senhor, me dê força para mudar as coisas que eu posso mudar, coragem para aceitar as que eu não posso mudar e sabedoria para ver a diferença. No momento em que eu aceitei onde eu estava, em vez de desejar estar em outro lugar, tudo melhorou. Acho que o jeito mais fácil da gente lidar com isso é viver o presente. Isso significa deixar o passado de lado, deixar o futuro de lado e sentir o próprio corpo. O que eu acho que eu aprendi, o que eu quero dizer para vocês, é que o que quer que aconteça, sigam em frente. Só continuem. Escolham viver. Porque mesmo no pior dia, tem pessoas que te amam. Tem uma música nova esperando para você ouvir. Tem alguma coisa que você nunca viu antes que vai abrir a sua cabeça de um jeito legal. Mesmo no pior dia, a vida é uma coisa espetacular. Mesmo no pior dia, a vida é um espetáculo para ser vivido, desfrutado, saboreado. E é o desafio de nós revelarmos a nossa melhor versão. E é por isso que, quando você está nele, quando você precisa dele, estar conectado com ele, você pode dizer em paz: eu me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Se você se conectar com esse Jesus é aquele que era capaz de dormir num barco em tempestade. Nunca apressado, nunca fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Praticava quietude, madrugadas na conexão com o Pai, na meditação, na oração. Ele sabia o segredo, que a chave está na quietude. É por isso que a coisa que eu mais preciso é dele. O remédio que eu mais preciso para ter força e saúde espiritual é dele. E provavelmente você também. E ele está dizendo: se você abrir esse seu coraçãozinho estressado, machucado,
Eu vou entrar e a gente vai fazer uma festa, um banquete. Eu vou sentar, a gente vai comer, a gente vai conversar. Vai ser uma festa. E você nem vai lembrar que estava estressado. Que Deus abençoe você. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Alô? Garotinha de 5 anos estava tentando recitar de cor o Salmo 23. E ela começou dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e deu branco. Ela tentou de novo: o Senhor é meu pastor, deu branco de novo. Ela tentou mais uma vez, ela disse: o Senhor é meu pastor, e isso é tudo o que eu preciso. Se seu coração está apertado, ou se você quer experimentar uma paz que não dá para explicar, se hoje você quer ir para casa e dizer assim: logo eu vou pegar no sono, e você quer dizer: Senhor, meu coração está aberto, entra. Eu te quero, e tudo que vem com você, se você quer fazer isso, fique em pé agora. Jesus querido, nós vivemos num mundo que aperta os nossos corações, testa as nossas energias ao limite. E nós ficamos ansiosos, cansados, tensos, estressados, mas olhando para Jesus nós vemos uma calma, uma paz, capacidade de suportar o insuportável, a paciência ao limite, uma confiança certa de que não importa o que acontecer, Deus está no controle e o melhor no fim vai acontecer. Muitos corações agora estão dizendo: Senhor, entra no nosso coração. Nós queremos ir em paz daqui. Nós queremos ir em paz na graça de Jesus, na misericórdia de Jesus. Queremos ir em paz na comunhão do Espírito que nos conecta com Jesus e com a proteção dos teus anjos. Amanhã teremos desafios, lutas, que cada um receba a bênção na medida que é necessária, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar com a gente mais essa noite. Pessoal da Life Academy, sábado, às 4 da tarde, nós estamos aqui novamente. No sábado pela manhã nós temos uma linda celebração aqui, todos estão convidados às 10 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, nós vamos aprender a domar um leão. Então, traga o seu leão, que a gente vai domá-lo na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe você.